A sacola de papel escapou dos meus dedos antes que eu pudesse processar completamente o que estava vendo. O pote de molho marinara se estilhaçou contra o meu novo piso de cerâmica, espalhando o vermelho pelo branco imaculado como sangue em uma cena de crime. Por 3 batimentos cardíacos, fiquei congelada na minha própria porta, as chaves ainda pendendo da minha mão. Minha mãe e minha irmã estavam dentro do meu chalé. Meu chalé, cujas fotos eu lhes mostrei apenas 3 dias atrás. Meu chalé, cujo endereço eu deliberadamente não tinha compartilhado. O que vocês estão fazendo aqui? Minha voz soou distante, oca. Liana se virou rapidamente, a fita métrica estendida entre as mãos. Ela estava medindo o quarto de hóspedes, meu home office, a expressão momentaneamente surpresa antes de se acomodar em algo irritantemente autoritário. Posey, você chegou cedo. Minha mãe se endireitou de onde estava reorganizando o sofá e a poltrona, criando uma configuração que eu detesto. Achávamos que você estaria no trabalho até às 5. Isso não responde à minha pergunta. Eu pisei sobre a poça crescente de molho, meus sapatos grudando levemente no chão. Como vocês entraram aqui? Minha mãe acenou de maneira despreocupada. Ah, eu mandei fazer uma chave ontem, quando passei para te parabenizar. A memória surgiu instantaneamente, minha mãe pedindo para usar o banheiro durante a breve visita, sua bolsa deixada inesperadamente para trás quando ela foi pelo corredor. Na época, eu não pensei nada sobre isso. Vocês pegaram minhas chaves e fizeram cópias? Sem pedir? O tremor na minha voz me surpreendeu. Não seja tão dramática, querida. Minha mãe se ocupou, afofando uma almofada. Só estamos vendo como fazer isso funcionar para todo mundo. Fazer o que funcionar? A pergunta se formou, mas não saiu da minha boca, porque de repente eu sabia. A percepção me atingiu com a força de um golpe físico. Fragmentos da infância passaram diante de mim, o aniversário de 11 anos de Liana com palhaço contratado e carnaval no quintal, enquanto minha própria comemoração naquele mesmo ano fora um bolo comprado na loja, na nossa sala de estar. Minha mãe sempre foi desdenhosa. Simplesmente não estava no orçamento para você. Contrastando com os gastos extravagantes para minha irmã. O padrão nunca parou. Quando anunciei que estava procurando casa no mês passado, minha mãe não me parabenizou. Ela ligou imediatamente para Liana para discutir oportunidades. Esta é a minha casa, eu disse. Cada palavra talhada em gelo. Não é sua. Não é nossa. É minha. Atravessei até Liana e peguei a chave reserva da mão dela, onde ela estava brincando com ela. Seus dedos fecharam reflexivamente, depois soltaram. Você não pode estar falando sério sobre morar aqui sozinha, Liana disse, a testa franzida com preocupação ensaiada. Este lugar tem 3 quartos. As crianças precisam de espaço. Sua situação de moradia não é problema meu. A firmeza na minha voz me surpreendeu. Depois de tudo que fizemos por você? Os olhos da minha mãe se arregalaram. A mão pressionada dramaticamente contra o peito. Os filhos da sua irmã precisam de quartos. Família ajuda família, Posey. Você sabe disso. O peso familiar da obrigação pressionava novamente. Uma vida inteira de expectativas de que eu sacrificaria tudo por Liana, porque sempre foi assim. Mas algo mudou dentro de mim. O tremor nas minhas mãos parou enquanto a clareza me dominava. Vocês têm exatamente 2 minutos para sair antes que eu chame a polícia. Apontei para a porta. Braços firmes. Você não ousaria. A voz da mãe se afia. 1 minuto, 50 segundos. Eles saem. Mamãe bate a porta com força suficiente para tremer as janelas. Eu deslizo o ferrolho com um clique satisfatório. 20 minutos depois, enquanto ainda limpo o molho marinara das linhas do rejunte, o telefone toca. O nome do pai aparece na tela. Que diabos você pensa que está fazendo? Sua voz retumba no momento em que atendo. Sua mãe está em lágrimas. Você está destruindo esta família com seu egoísmo. Eu não digo nada, esfregando com mais força uma mancha vermelha teimosa. Liana precisa de ajuda, Posey. É para isso que a família serve. Você sempre entendeu isso antes. Sempre entendi. Sempre acomodei. Sempre sacrifiquei.
Não mais, eu sussurro. Mas ele ainda grita, sem me ouvir. Depois que desligo, encaro a foto de família na minha lareira. Mamãe, papai, Liana com seu marido perfeito e 3 filhos, e eu, levemente fora do centro, sorrindo aquele sorriso forçado que usei a vida inteira. Pela primeira vez, vejo-nos claramente. Vejo o padrão de sacrifício que fui condicionada a aceitar. Coloco a moldura com a face para baixo na prateleira. Esta casa é minha. Esta vida é minha. E cansei de ceder pedaços dela. No dia seguinte, a notificação do Facebook toca enquanto tomo meu café da manhã. Um raro momento de paz, 3 dias após o incidente do molho. Algo sobre Liana me marcando. Toquei no ícone, esperando outra foto familiar passivo-agressiva, onde estou estranhamente posicionada na borda. O que encontro me tira o fôlego. Um post de 3 semanas atrás, antes de eu sequer fechar a compra do meu chalé, mostra os 3 filhos de Liana apertados no quarto compartilhado. A legenda: as crianças finalmente vão ganhar um lugar maior em breve. Abençoados. Família em primeiro lugar. Meu polegar paira sobre a tela enquanto leio os comentários. Qual quarto a Eli vai ficar? Pergunta uma amiga de Liana. Resposta de Liana. O azul, com a janela bay window. Jack e Tyler vão compartilhar o quarto do corredor. Mamãe acha que o terceiro quarto deve permanecer de hóspedes caso a tia Carol visite. Minha caneca de café escorrega dos meus dedos, derramando líquido quente nos meus pés descalços. Mal percebo a queimadura. 3 semanas atrás. Eles planejavam isso 3 semanas atrás, antes de eu sequer assinar os papéis da hipoteca. Corro para o banheiro, o estômago embrulhando enquanto a magnitude do plano me atinge. Isso não foi uma ideia impulsiva depois de ver minha casa. Isso foi calculado. Planejado. Eles estavam estrategizando como tomar minha casa antes mesmo de eu comprá-la. Meu celular vibra com uma notificação de mensagem enquanto enxago a boca. É do meu pai, mas ele me incluiu acidentalmente em um grupo destinado à mãe e à Liana. Não se preocupe com o ataque da pose, escreveu mamãe. Ela vai ceder assim que você se acomodar. Ela sempre cede. O tremor começa nas minhas mãos e se espalha até meu corpo inteiro tremer contra o frio azulejo do banheiro. Ela sempre cede. 3 palavras que resumem toda a minha vida. Na noite seguinte, chega pelo celular o convite para o jantar em família. Precisamos conversar sobre uma solução, escreve o pai. Sua mãe vai preparar um assado. 19 horas. Deveria recusar. Cada instinto grita para ficar longe, mas alguma parte murcha e esperançosa de mim se pergunta se talvez, só talvez, eles tenham reconsiderado. Quando chego, a mesa já está posta com a louça fina da mamãe. Papai, mamãe e Liana sentam-se agrupados de um lado, uma cadeira vazia esperando por mim do outro. A divisão não poderia ser mais óbvia, mesmo se tivessem desenhado uma linha ao meio. Pose e diz mamãe, com um sorriso contido. Estamos tão felizes que você pôde se juntar a nós. Antes que eu possa responder, papai desliza uma pasta Manila pela mesa. Encontramos a solução perfeita. Dentro, impressões de casas de 5 quartos, todas a menos de 3 quilômetros da escola dos filhos de Liana. Cada anúncio com notas como Playroom perfeito e um bom quintal para as crianças. São lindas, digo cuidadosamente, para Liana e Mark. Papai pigarreia. Para todos vocês. Juntos. Já conversamos com seu banco. Mamãe acrescenta, mexendo no chá gelado. Transferir sua hipoteca para outro imóvel é bem simples. A diferença de preço seria administrável se todos contribuírem. Minha boca seca. Vocês contataram meu banco? Apenas discussões preliminares, diz mamãe, afastando minha preocupação como se eu fosse uma mosca irritante. Seus móveis não caberão todos, claro, Liana interrompe, mas poderíamos vender as peças extras. Precisaremos de espaço para beliches das crianças. A porta da frente se abre, e Mark entra, atrasado como sempre. Ele acena para mim antes de se voltar para papai. Estava pensando nas vagas da garagem. O lado esquerdo funciona melhor para minha caminhonete, se Posey não se importar de estacionar na rua. O jeito casual com que eles dividem minha propriedade, uma casa na qual nunca contribuíram com um centavo, me deixa sem palavras.
Minhas mãos se fecham em punhos sob a mesa. Posey, diz meu pai, a voz assumindo aquele tom sério que usava quando eu era criança e o desapontava, recusar ajuda mostraria que você não se importa de verdade em fazer parte desta família. Minha mãe estende a mão pelo lado da mesa, sem tocar a minha. Pense no seu relacionamento com suas sobrinhas e seu sobrinho. As crianças lembram quem esteve presente para elas. Todo mundo sabe que a família vem em primeiro lugar nesta cidade. Liana acrescenta, estreitando os olhos. O que as pessoas pensariam se soubessem que você tem todo esse espaço enquanto os filhos da sua irmã estão amontoados em um quarto só? O peso das expectativas deles pressiona meu peito. Por anos, toda a minha identidade nessa família foi a de irmã solidária de Liana, nunca apenas Posey, com meus próprios sonhos e necessidades. Eu conversei com Robert no seu escritório, menciona meu pai casualmente, como se não tivesse acabado de atravessar mais uma fronteira. Ele entende que sua crise familiar pode exigir alguma flexibilidade na sua agenda, para ajudar Liana na mudança. Depois de tudo que fizemos, acrescenta mamãe, a voz tremendo com emoção ensaiada, provendo um lar para você todos esses anos. A memória surge, escrevendo cheques de aluguel todos os meses durante a faculdade, vivendo no porão deles, enquanto eles pagavam integralmente a faculdade e o apartamento de Liana sem questionar. O silêncio se alonga enquanto esperam minha capitulação. O roteiro familiar conhecido: Posey protesta, a família pressiona, Posey cede, ela sempre cede. Mas algo mudou dentro de mim desde que os encontrei na minha casa. O padrão se torna visível de repente, como aqueles quadros de ilusão mágica que se alinham depois de anos de apenas ver pontos aleatórios. Eu me levanto, cuidadosamente colocando meu guardanapo ao lado do prato intocado. Observem como não vou ajudar, digo, a voz mais firme do que eu me sinto. Saio, ignorando seus chamados para voltar, suas exigências de sentar e ser razoável. No carro, o telefone começa a vibrar com mensagens e chamadas. Coloco-o no silencioso. Enquanto dirijo para casa naquela noite, o celular iluminando com mensagens furiosas, me pergunto se manter minha posição vale o risco de potencialmente perder minha família. Devo manter esse limite a qualquer custo? Ou encontrar algum compromisso que não sacrifique completamente minha independência? A casa era minha, mas a separação completa seria o único jeito de protegê-la? O pensamento de compromisso surge e morre ao me lembrar do post no Facebook. Eles nunca tiveram intenção de pedir, planejavam tomar. Alguns limites não podem ser parciais e, às vezes, a única proteção é um muro. 3 dias após a emboscada do jantar, notificações explodem no meu telefone como pequenas detonações, cada uma me tirando da paz momentânea que consegui encontrar. Cometo o erro de olhar o último post de Liana no Facebook, os filhos dela apertados em um sofá-cama, rostos em bicos exagerados. A legenda: quando o abandono familiar faz com que seus filhos não tenham quartos adequados, família em primeiro lugar. A menos que você seja egoísta, aparentemente. Meu estômago se revirou enquanto eu lia os comentários simpáticos. Pessoas que conheço desde a infância oferecendo orações e apoio. 3 senhoras da igreja prometem falar comigo sobre valores familiares cristãos. Meu dedo paira sobre o botão de resposta, mas o que eu poderia dizer que não jogaria gasolina nesse fogo? O telefone vibra com uma mensagem da senhora Cher, minha professora da 3ª série. Sua mãe me mostrou fotos da sua linda casa, tanto espaço para uma só pessoa. Eu criei 4 filhos com metade desse tamanho. Coloco o telefone de frente para baixo no balcão da cozinha e seguro a borda até que meus nós dos dedos fiquem brancos. A traição queima como ácido na garganta. Não apenas de Liana, de quem já esperava isso, mas da mamãe. Ela espalhou fotos da minha casa online com legendas sobre esquecer de onde você veio e o que acontece quando o sucesso sobe a cabeça. A campainha toca, fazendo meu coração disparar. Pelo olho mágico, vejo o pastor Williams na porta, Bíblia debaixo do braço. Isso não é coincidência. Isso é um ataque coordenado. Desculpe, não estou disponível para visitas hoje, chamo pela porta. Posey Adams, conheço você desde a escola dominical. Sua família está preocupada e, como sua conselheira espiritual. Não solicitei conselhos espirituais, interrompo, surpreendendo-me com a firmeza na voz. Por favor, respeite minha privacidade. O suspiro dele atravessa a porta. Estarei orando para que seu coração se amoleça.
Depois que ele vai embora, sento-me à mesa da cozinha e faço uma lista de tudo o que aconteceu na semana desde que joguei minha família para fora da minha casa. A escala da retaliação dele se torna cada vez mais clara e assustadora. Ontem, descobri a primeira evidência concreta de até onde estão dispostos a ir. Minha fatura da hipoteca não havia chegado, então liguei para o banco. Temos enviado para o seu endereço atualizado, explicou o representante. Seus pais nos contataram sobre encaminhar seus documentos financeiros para a casa deles, para a guarda. A violação me deixa sem fôlego. Eles quase conseguiram, Voodave. Se eu não tivesse sido vigilante com meus pagamentos, o que mais eles teriam desviado? Que outros pedaços da minha vida estão sendo silenciosamente apropriados? Dormir tornou-se quase impossível. Deito acordada, catalogando vulnerabilidades potenciais, saltando a cada rangido ou farfalhar fora das minhas janelas. A ideia de conferir minha correspondência todos os dias me enche de pavor. Que novo limite terão cruzado? Que nova culpa me espera? Nesta manhã, recebi um e-mail da Associação de Moradores. Meus pais haviam entrado em contato com eles, alegando atividade comercial no meu endereço, uma completa invenção, mas que exigiu que eu respondesse com documentação formal, provando que trabalho de casa ocasionalmente, mas não dirijo um negócio. O custo desse afastamento não para de crescer. Mas a alternativa a uma vida inteira de exploração, de ser vista apenas como sistema de apoio da Liana, parece insuportável agora que entrevi a liberdade. Começo devagar, trocando senhas, configurando o correio para ser encaminhado diretamente ao meu trabalho, instalando câmeras de segurança em todas as entradas. Documentei cada contato indesejado, cada postagem nas redes sociais, cada tentativa de acessar minhas informações pessoais. O processo metódico estabiliza minhas mãos trêmulas. Quando a empresa de segurança termina de instalar meu novo sistema, sinto uma estranha mistura de tristeza e alívio. Minha casa, que deveria representar minha independência, agora se assemelha a uma fortaleza. Na manhã seguinte, um pequeno milagre aparece sobre minha mesa no trabalho. Um pão caseiro, embrulhado em papel pardo, com um bilhete preso sob o barbante. Desculpe por ter falado sobre sua nova casa. Nem todos pensam que você está errada. Alguns de nós gostaríamos de ter tido coragem de estabelecer limites anos atrás. Marcy, eu não percebi o quão isolada me sentia até que aquele pequeno gesto de apoio trouxe lágrimas aos meus olhos. O momento de paz é breve. Naquela noite, ao entrar na minha garagem, encontro o SUV de Liana estacionado na frente. Pelo vidro da minha janela da frente, vejo sombras se movendo dentro da minha casa. A familiar sensação de violação é acompanhada por algo novo, uma raiva fria, cristalina. Desta vez, não hesito. Chamo a polícia do meu carro, observando vizinhos espiando pelas cortinas, o drama se desenrolando. Quando o policial chega, minha família já me notou sentada na garagem. Eles se espalham pela varanda da frente, o rosto da mamãe contorcido em indignação autojustificativa, o do papai vermelho de raiva, e Liana segurando a bolsa contra o peito como um escudo. Ela está expulsando a própria família. Liana grita dramaticamente enquanto o policial se aproxima. Estávamos apenas visitando. Com qual chave? Pergunto calmamente, mostrando ao policial as imagens das câmeras de segurança no meu celular. Eu não dei permissão para vocês entrarem na minha casa. A mãe avança, os olhos percorrendo os vizinhos reunidos. Como pôde chamar a polícia contra seu próprio sangue? O que as pessoas vão pensar? Algo muda dentro de mim. A pergunta que controlou toda a minha vida, o que as pessoas vão pensar, de repente parece absurdamente irrelevante. Eu não me importo com o que eles pensam, digo, a voz firme. Eu me importo com o que eu penso, e eu penso que isso termina hoje. O policial os acompanha para fora da minha propriedade, dando um aviso sobre invasão. Enquanto eles se afastam, percebo algo profundo. Passei a vida inteira com medo de desapontar minha família, medindo meu valor pela aprovação deles. Mas nunca considerei o quanto eles consistentemente me desapontaram, o quanto pouco valor deram à minha independência, às minhas escolhas, ao meu direito a uma vida que não seja definida pelo que posso dar a eles. No dia seguinte, Dave, um amigo da faculdade que agora atua em direito de família, me ajuda a redigir uma carta formal de cessar e desistir. Eles estão contando com sua culpa, ele me diz enquanto revisamos o documento. Eles a transformaram em arma durante toda a sua vida.
Quando Liana aparece no meu trabalho na semana seguinte, com os olhos inchados de tanto choro teatral, meus colegas formam uma barreira protetora inesperada. Márcia intercepta na recepção. 2 outros colegas acabam se juntando a mim para o almoço justamente quando Liana tenta me surpreender no estacionamento. O contraste é gritante. Essas pessoas, que não me devem nada, respeitam meus limites sem questionar, enquanto minha família, que deveria me proteger, pisa em cada linha que eu traço. A cada dia, minha voz se fortalece. Um não se torna mais fácil de dizer. Isso não funciona para mim, escorre da minha boca sem pedido de desculpas. As palavras tomei minha decisão ou não parecem mais uma traição. Em casa, troco todas as fechaduras, atualizo meu sistema de segurança com câmeras nas portas que enviam alertas para meu celular. Reúno registros financeiros, mensagens de texto, postagens em redes sociais, um rastro de papel documentando anos de exploração. A pasta cresce, recheada de evidências que espero nunca precisar, mas que me fazem sentir mais segura. A notificação surge no meu celular enquanto estou em uma reunião 2 dias depois. A câmera da porta mostra minha mãe na entrada da minha casa, tentando uma chave na fechadura enquanto olha nervosa por sobre o ombro. A chave não funciona. Troquei as fechaduras 2 vezes desde a última confrontação. Sua expressão escurece enquanto tenta novamente, e então alcança a bolsa para pegar o que parece ser outra chave. Meu coração dispara ao assistir às imagens. Isso não acabou. Isso é apenas o começo. Passo a tarde de domingo montando as evidências como peças de um quebra-cabeças sobre a mesa de jantar. Cada invasão, cada manipulação, cada mentira, documentada com precisão militar. As filmagens das câmeras de segurança rodam no meu laptop, mostrando minha mãe tentando 3 chaves diferentes na porta da frente ontem, enquanto eu estava no trabalho. Adiciono o carimbo de hora à minha planilha e sinto uma pontada de satisfação em vez da culpa habitual. Isso parece completo, diz Dave, ajustando os óculos enquanto analisa minha documentação. Meu amigo advogado conseguiu me encaixar no domingo, trazendo o cheiro de café e blocos de notas legais para minha sala de estar. A carta de cessar e desistir deve estar pronta amanhã. Você vai conseguir entregá-la pessoalmente? Preciso fazer isso sozinha, respondo. Acrescento a pasta rotulada à gravação da ligação para a companhia da hipoteca. A voz do representante ainda ressoa nos meus ouvidos. Falamos com alguém que dizia ser sua mãe sobre transferir sua hipoteca para outra propriedade. Informamos que isso não seria possível sem sua autorização direta. O conselho da minha terapeuta Judith guia minha mão enquanto organizo tudo. Documente, não se envolva. Fatos, não emoções. Limites, não discussões. Na segunda-feira de manhã, coloco a carta registrada nas mãos da minha mãe. Ela não a abre, apenas me encara com olhos feridos, como se eu a tivesse traído por me proteger. Você vai se arrepender, sussurra. Mas pega o envelope. 3 dias se passam em abençoado silêncio. Sem ligações, sem mensagens, sem visitas inesperadas. Durmo a noite inteira pela primeira vez em semanas. A quinta-feira traz a inevitável escalada. Estou revisando códigos na minha mesa quando Marcy, do setor contábil, aparece no meu cubículo, olhos arregalados. Seus pais estão no saguão, ela sussurra. Disseram à recepção que sua irmã sofreu um acidente e precisam de você imediatamente. Um frio gelado me percorre até que vejo a mensagem de Liana reclamando sobre os almoços escolares dos filhos, com carimbo de 2 minutos atrás. Encontro meus pais discutindo com a recepcionista, mamãe enxugando os olhos secos com um lenço, enquanto papai exige que eu seja trazida imediatamente. Emergência familiar. Ela se acidentou, grita para o jovem atrás da mesa. Acabei de trocar mensagens com a Liana, digo, entrando em cena. Minha voz permanece firme apesar do tremor nas mãos. Ela está bem. Mamãe deixa cair o lenço. Posei. Graças a Deus. Estávamos tão preocupados. Senhorita Adams? Minha chefe surge ao meu lado, expressão cuidadosamente neutra. Está tudo bem? Papai tenta seu sorriso encantador. Assunto de família. Só vamos a emprestar a Posey por um instante. Minha família parece estar mentindo sobre uma emergência médica para atrapalhar meu dia de trabalho, digo à minha chefe, autossuficiente para que toda a recepção ouça.
Peço desculpas pelo transtorno. A segurança os acompanha para fora enquanto volto à minha mesa, ignorando as escadas. Naquela noite, descubro o último ataque de Liana, uma página no GoFundMe intitulada Crise Habitacional, ajude meus filhos a ter um lar, com minha foto em destaque. Um e-mail para o departamento jurídico da plataforma, citando o uso não autorizado da minha imagem, e a campanha desaparece até a manhã seguinte. A caixa de correio de voz do meu pai naquela noite transita da raiva para uma verdade acidental. Sua ingrata, você sabe o que fez? Tínhamos tudo planejado. Íamos nos mudar para sua casa, goste você ou não, e agora você envergonhou sua mãe na frente de... Salvo a gravação com um sorriso sombrio. Quando minha empresa anuncia uma vaga na nova filial em Colorado Springs, me vejo pesando uma oportunidade promissora contra a fuga do conflito. Mudar significaria deixá-los vencer? Ou seria a minha chance de um novo começo, fora do alcance deles? Meu sistema de apoio se ergue ao meu redor como um muro protetor. Dave envia um aviso formal à minha família, destacando as consequências legais de assédio contínuo. Judith me ajuda a elaborar respostas firmemente baseadas em fatos, sem cair nas armadilhas emocionais deles. Minha chefe oferece horários flexíveis durante o que ela chama de período de transição, com olhos compreensivos, mas sem piedade. Sua casa precisa de mais segurança, diz Tara, minha amiga corretora, andando pelo perímetro da minha propriedade. Luzes com sensor de movimento aqui, e reforcem esta porta dos fundos. Eu esperava me sentir sozinha nessa luta. Em vez disso, descobri aliados que nunca imaginei ter, pessoas que valorizam meus limites e reconhecem a toxicidade da minha família. A maré começa a virar. A tia Susan liga, perguntando hesitante sobre o outro lado da história. O primo Mike manda mensagem dizendo que não acha certo o que estão pedindo. Até a perfeita campanha de mídia social de Liana dá errado quando amigos comentam. Por que vocês dois, Mark, não sustentam sua própria família? E Pose não é solteira? Por que ela deveria abrigar seus filhos? A fachada deles começa a rachar, revelando o egoísmo por trás da aparência. A carta de oferta de emprego chega ao meu e-mail na sexta-feira à tarde. Gerente da filial de Colorado Springs brilha na tela como um farol. Algo se solta no meu peito, possibilidade, talvez. Ou liberdade. Pela primeira vez em semanas, sorriu sem reservas. Uma semana depois, em casa, a torta de cereja repousa no balcão da cozinha como uma armadilha carmesim. Mamãe está ao lado, os dedos batendo contra o granito num ritmo que conheço desde a infância. O compasso da sua impaciência quando não concordo imediatamente com seus planos. É sua favorita, ela diz, embora a cereja sempre tenha sido a preferência de Liana, não minha. Já a corrigi sobre esse fato pelo menos 20 vezes ao longo dos anos. Seus olhos continuam se desviando para a câmera de segurança, instalada perto da entrada. A luz vermelha piscando parece deixá-la nervosa, o que me traz uma pequena satisfação. Acho que começamos com o pé errado com tudo isso, diz mamãe, a voz estranhamente agradável. Ela ensaiou isso. Posso perceber pela forma como muda o peso de um pé para o outro, como fazia antes das reuniões de pais e professores quando eu era criança. Seu pai e eu pensamos e encontramos o compromisso perfeito. Não sabia que estávamos negociando, digo, mantendo distância. A ilha da cozinha entre nós parece uma proteção necessária. Mamãe puxa uma pasta da bolsa enorme. Encontramos algumas propriedades lindas a apenas 15 minutos daqui. 5 quartos, muito espaço. Ela desliza várias listagens brilhantes em minha direção. Você vende este chalé? Todos nós nos mudamos para uma dessas. Tem até uma suíte para a família de Liana. Folheio as listagens, anotando os preços que são 3 vezes o que meu chalé custou. E como exatamente isso funcionaria financeiramente? Bem, você ficaria com a suíte master, é claro. Ela sorri como se estivesse me oferecendo um presente enorme. Já visitamos 3 delas. A corretora foi muito compreensiva quando explicamos a situação. Você visitou casas em meu nome? A calma na minha voz até me surpreende. Mamãe acena com a mão, como se o assunto fosse trivial. Precisávamos agir rápido. A filha dos Hendersons também está procurando na mesma vizinhança. Ela se inclina para a frente, a voz baixando.
Escuta, Pose, se você for difícil sobre isso, sempre podemos contestar a propriedade. Você não poderia ter comprado este lugar sem a ajuda da família. Ajuda da família? As palavras têm gosto amargo. Você quer dizer o aluguel completo que paguei enquanto morava em casa durante a faculdade? Ou talvez esteja se referindo aos empréstimos estudantis que ainda estou pagando, enquanto a educação da Liana foi totalmente financiada? O rosto da mamãe se endurece. Não seja ingrata. Caminho até meu escritório sem responder e volto com um envelope. Coloco no balcão entre nós, ao lado da torta intocada dela. O que é isso? Ela não a alcança. É uma oferta de emprego na nova filial da nossa empresa no Arizona. Empurro o envelope em direção a ela. Aceitei na semana passada. Sua mão congela no ar. Arizona? Vou vender o chalé. Observo seu rosto iluminar-se antes de acrescentar e me mudar para Tucson no mês que vem. A cor some do rosto dela. Mas e a Liana? A situação de moradia dela não é da minha conta. Abro uma gaveta e retiro uma grossa pasta Manila. Estive reunindo algumas documentações interessantes. Espalho o conteúdo sobre o balcão, registros financeiros mostrando o aluguel pago durante toda a faculdade, ao lado da educação totalmente financiada da Liana. Comparações de gastos de aniversário, mostrando os milhares gastos nas comemorações dela versus o mínimo para as minhas. Papéis de empréstimos para os carros que compraram para ela, enquanto eu economizava para meu Honda usado. O que é isso supostamente? A voz da mamãe perdeu o tom ensaiado. Evidências. Pego meu celular e toco na tela. E aqui está a filmagem do meu sistema de segurança mostrando 17 tentativas de entrada não autorizadas na minha propriedade. Mamãe fixa os olhos na tela, assistindo a ela mesma e Liana testando chaves na minha fechadura, espiando pelas janelas, até trazendo um chaveiro que felizmente recusou o trabalho. Não estou fugindo, digo, reunindo os papéis. Estou correndo em direção a algo melhor, uma vida onde sou valorizada, não apenas útil. Seu pai vai ficar furioso, sussurra, mas há uma nova incerteza na voz dela. Estou contando com isso. 3 dias depois, chego à casa dos meus pais para o que eles chamaram de a reunião de família para resolver a situação da moradia. A garagem está cheia, o carro da minha tia, o SUV do meu primo, até o antigo Buick da minha avó. Todo mundo está ali para testemunhar minha rendição. Respiro fundo antes de entrar, pasta segura sob o braço. A conversa na sala de estar para quando entro. Liana está sentada no sofá entre meus pais, um fronte unido. A família estendida se arranja em um semicírculo frouxo, uma plateia para o espetáculo. Lá está ela, diz papai, com um sorriso forçado. Íamos justamente explicar nossa solução para todos. Na verdade, digo, a voz ecoando pelo quarto silencioso, de repente tem um anúncio primeiro. Coloco minha pasta na mesa de centro e abro, revelando a listagem do meu chalé, completa com fotos profissionais e uma faixa vermelha brilhante escrito à venda. Minha casa vai ao mercado na segunda-feira, digo, e aceitei uma posição na filial da nossa empresa no Arizona. Vou me mudar no mês que vem. O silêncio se estende por 3 batidas de coração antes do grito de Liana romper tudo. E nós? Para onde vamos? Encontro o olhar dela com firmeza. Para o mesmo lugar onde vocês estavam morando. O mesmo lugar onde estariam se não tivessem tentado tomar o que é meu. Papai se levanta, rosto avermelhado. É assim que você abandona sua família? Depois de tudo que fizemos por você? Tudo o que vocês fizeram? Retiro cópias da minha documentação e passo para minha avó e minha tia. Aqui está um registro do que vocês realmente fizeram. Regras diferentes para filhas diferentes, suporte diferente, expectativas diferentes. Os olhos da minha tia se arregalam enquanto examina os papéis. Você a fez pagar aluguel durante a faculdade enquanto pagava o apartamento da Liana? Isso criou caráter. Papai explode, mas a confiança dele vacila à medida que mais membros da família começam a analisar as evidências. Vocês deveriam ver as filmagens de segurança, acrescento, alto o suficiente para todos ouvirem. Tentando invadir minha casa enquanto estou no trabalho. Ligando para minha empresa de hipotecas se passando por mim. Criaram um GoFundMe alegando que eu estava em dificuldades financeiras. A mão da minha avó cobre a boca. Isso é verdade?
O silêncio dos meus pais responde por si só. Enquanto dirijo para casa naquela noite, meu celular vibra com mensagens, não dos meus pais ou de Liana, mas da minha tia, dos meus primos, da minha avó. Palavras de apoio. Perguntas sobre se eles haviam sido enganados a respeito de outros assuntos familiares ao longo dos anos. O começo de rachaduras na mitologia familiar. 2 dias depois, minha corretora liga com notícias que parecem ao mesmo tempo vitória e despedida. Você já tem uma oferta, diz ela. $20.000 acima do pedido, à vista, com fechamento em 30 dias. Aceito, digo sem hesitar. Mais uma coisa, ela acrescenta. Quer manter as chaves reservas ou devo descartá-las? Penso em todas as chaves que foram copiadas sem minha permissão. Todos os limites ultrapassados. Descarte-as, digo. Não vou precisar delas onde estou indo. Ao desligar, ouço rumores de que meus pais já abordaram meu primo Thomas sobre sua casa de hóspedes. O ciclo continua, mas sem mim nele. Penso brevemente se algum relacionamento com minha família poderá ser salvo depois que eu me mudar, se a distância talvez torne a cura possível. Mas isso é uma pergunta para outro dia. Hoje, tenho caixas para empacotar e uma nova vida para construir, uma vida inteiramente minha. 1 ano depois, o sol da manhã entra pelas janelas sem cortinas, porque ainda não decidi o estilo que quero. Meu mobiliário está exatamente onde eu o coloquei, não onde alguém achava que deveria estar. A parede ao lado da minha escrivaninha floresce com fotografias, eu no topo de uma montanha em Colorado, apertando a mão do CEO após minha promoção, posando orgulhosamente em frente a esta casa no dia da escritura. Nenhuma foto mostra minha família. Meu celular repousa sobre o balcão, a tela ocasionalmente acendendo com notificações. Há 1 ano, eu teria corrido para pegá-lo, coração acelerado pela possibilidade de mais uma acusação ou exigência. Agora, o encaro com indiferença casual. Números desconhecidos vão direto para o correio de voz, e alguns familiares também. Lá fora, através da janela da cozinha, meu jardim recebe a luz da manhã. Fileiras de manjericão, tomilho e alecrim, ervas que mamãe sempre dizia que sobrecarregariam seu paladar delicado, prosperam em canteiros organizados. Calêndulas laranja brilham bordando o caminho, seu perfume pungente uma lembrança de infância. Nunca pude plantar perto da casa. Muito comum, ela dizia quando eu tinha 10 anos. Vamos plantar rosas em vez disso. Mordo o morango fresco do meu próprio canteiro e sorriu com a doçura. A campainha toca exatamente ao meio-dia. Amigos entram carregando sacolas de presente e bandejas, rostos iluminados pela genuína felicidade de me ver. Ninguém tem outra intenção além de celebrar. Feliz aniversário, Pose chama Elaine, colega que virou amiga, apoiando uma caixa de confeitaria com a torta de maçã, como pedi. Não é bolo? Pergunta Thomas, outro colega, que dirigiu 2 horas para estar aqui. Sempre preferi torta, respondo, a simples verdade me enchendo de satisfação inesperada, especialmente de maçã. Por décadas, apaguei velas de bolo de chocolate por obrigação, porque Liana amava. Mamãe sempre dizia que fazer 2 sobremesas era desperdício quando poderíamos compartilhar. Elaine arruma as velas na torta enquanto eu sirvo vinho nas taças, as escolhidas porque eu gosto, não porque combinam com o gosto de outra pessoa. A que devemos brindar? Pergunta Sofia, a vizinha que me trouxe pão caseiro quando me mudei. A construção de lares, não apenas casas, digo, erguendo meu copo, e a família que escolhemos. As palavras se acomodam quentes no meu peito enquanto tilintamos os copos. Na parede perto da minha porta, pendura-se um simples gancho de madeira com apenas uma chave, a minha. Sem reservas escondidas para emergências, sem cópias nas mãos de outra pessoa. Mais tarde, depois que todos vão embora, me pego pensando em Jared, o novo engenheiro do trabalho. Ontem, o vi se encolhendo enquanto nosso gerente de projeto descartava suas ideias. A postura familiar me atingiu como um soco no estômago, da mesma forma que eu costumava me fazer menor perto da minha família. Na verdade, disse, interrompendo o gerente, a abordagem do Jared poderia nos economizar um tempo significativo de testes. Vamos ouvir mais. A surpresa e a gratidão nos olhos dele me lembraram do meu próprio reflexo no dia em que finalmente me levantei contra minha família. Meu celular vibra com uma mensagem de Michael, o arquiteto paisagista com quem tenho saído há 1 mês. Ele respeita meus limites com uma reverência que antes pareceria estranha, mas que agora soa certa.
Continua valendo a trilha no sábado? Lê-se a mensagem. Sorrio enquanto respondo, absolutamente. Antes de dormir, percorro a galeria de fotos no celular e paro em uma antiga foto de família, todos agrupados, e eu levemente fora do quadro, como sempre. Depois de hesitar por um momento, apago a imagem e a substituo por uma foto da minha porta vermelha, o tom ousado que sempre quis. Minha prima Brenda manda mensagens de vez em quando. Semana passada, meu tio ligou para saber como estou. Essas conexões tímidas com a família estendida acontecem nos meus termos, com limites claros que eles aprenderam a respeitar. Enquanto me acomodo na cama da minha casa silenciosa, me pergunto se a separação completa dos meus pais e de Liana foi realmente necessária para a cura, ou se algum dia eu poderia reconstruir um contato limitado, nos meus próprios termos. O que você faria? Manter a distância que trouxe paz ou tentar criar uma relação nova, mais equilibrada, das cinzas da antiga? Por hoje, estou contente com a vida que construí, uma vida em que cada escolha das ervas do jardim aos amigos à minha mesa reflete quem eu realmente sou.